Olá pessoal, então sejam bem-vindos à série Crescimento e hoje nós vamos falar sobre a criação. Quero começar realmente do início, vou ser redundante aqui e dizer para vocês que Deus criou a terra exatamente, especialmente para o homem. Sabe como a palavra de Deus diz lá em Salmo capítulo 8, o homem é a coroa da criação, somos filhos de Deus. Então tudo que Deus criou, Ele criou nesse planeta pensando em nós, pensando em você. E eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso. É como quando nós vamos esperar um bebê, Um bebê que está vindo para a nossa família, a mãe está grávida. O que geralmente os pais fazem? Eles montam todo um quartinho, eles montam tudo, berço, tem todos os tipos de roupas, toda a decoração feita. Para quê? Para que a atração principal chegue. E qual é a atração principal? É o Filho. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus criou todo esse planeta, as árvores, tudo que a gente possa desfrutar, Deus criou para nós, porque Deus nos ama e Deus é bom. E eu quero ler com você em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia pela face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então eu quero que você pegue esse princípio tão poderoso, que a gente vai entrar nesse ensino mais à frente, a respeito de que Deus, Ele reorganizou a terra, Ele já tinha criado a terra, mas nesse momento a terra estava um caos, sem forma e vazia, e Deus disse. Então tudo que Deus faz é dizer. Quando Ele diz, as coisas acontecem. Então, eu quero te dizer que o princípio da fé é esse: crer com o coração e falar com a boca. Então, aqui em Gênesis ainda, capítulo 1, no versículo 11, eu quero ler com você quando Deus já começa com a criação. E aqui, olha o que diz, Gênesis 1, 11, diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com a sua espécie. A terra fez brotar vegetação, plantas, sementes, de acordo com a sua espécie, árvores com frutos que produziram sementes, e a palavra de Deus diz aqui no final que Deus falou exatamente assim: e viu Deus que era bom. Então a gente começa a aprender uma coisa: tudo que Deus faz é bom. Deus não vai fazer nada ruim, Deus não deseja fazer nada da minha boca, Deus quer fazer tudo de bom para a nossa vida. E aqui a gente vê Deus criando as coisas, Criando as árvores, as frutas, logo depois Ele vai criar o sol, vai criar a lua. E em Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz assim: E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. E versículo 25 diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie e os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E ele disse: E viu Deus que era bom. Tudo o que Deus faz na sua vida é bom. Coloque esse princípio no seu coração. Desde o início, Deus já planejou tudo para que o homem vivesse bem. E aqui chegou a coroa de toda a criação. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam, sobre todos os animais que estejam sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus, Ele criou o homem e mulher. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que tudo que foi criado é para que o homem desfrute. E quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Ele criou um boneco de barro, que é o corpo do homem, mas Ele soprou de si.
ele soprou de dentro para que o homem fosse criado. E quando o homem foi criado, um ser espiritual, a Bíblia diz que é a imagem e semelhança de Deus. Aqui no original é como se fosse a cópia original de Deus. Eu quero te dizer, você foi criado a cópia original de Deus. Deus é bom, você é bom. Deus é amor, você é amor. Deus não tem doença, você também não tem. Então, tudo que Deus fez é bom. E Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado. Sabe, hoje as drogas, os vícios, tantas outras coisas dominam o homem, mas Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para dominar sobre as coisas. Então, eu quero te dizer nesse estudo, eu quero concluir esse estudo te dizendo que você nasceu para dar certo. Você é a obra-prima de Deus. Deus te criou para reinar, para governar sobre essa terra. E na criação nós já vimos isso. Aqui em Salmos capítulo 8, eu vou encerrar com esse texto, diz assim, Salmos capítulo 8, versículo 5 diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo fizeste. E aqui o salmista, Davi, olhando a criação, ele olha e diz assim, você fez o homem e ele é a coroa da criação. E eu quero encerrar esse vídeo te dizendo e te inspirar. Escute ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que você tenha essa consciência. Eu nasci de Deus, eu sou a imagem de Deus e eu nasci para dar certo. Deus me criou para governar, para ser uma bênção nessa terra. Eu quero te abençoar, quero orar por você e dizer e declarar isso sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está assistindo esse vídeo e eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um tendo a consciência de filho. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança, e nós nascemos para dar certo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.